ainda assim, pela fase, pela altura, e lá está, que coincide com os mercados, acaba por não ser estranho ou parece-te? Estranho não é. Estranho é a situação do avião que eles vinham a estar lá 500 quilos de cocaína. Isso aí é que é estranho. Acho bem e que esclareçam rápido esta situação. Porque há pessoas ali que eu conheço. Privei com eles e para o bom nome deles, limpar isto o mais rapidamente possível e que não fiquem de maneira nenhuma beliscados em termos futuros com uma situação que isto é grave. É uma situação, são 500 quilos. Não é qualquer coisa, são 500 quilos. Espero que se esclareça rapidamente. E segundo ouvi também, havia um espanhol qualquer, não era, que já andava Um dos passageiros já andava... nacionalidade espanhola já estava a ser investigado. Já estava investigado. Não sei se será por aí. Em princípio, né, tudo indica, poderá ser por aí. Agora, que é estranho, claro que é estranho ter uma série de pessoas ligadas ao mundo do futebol, mas como diz o Bernardo também, à altura que era também, é coincidente com esta situação, portanto, de transferências de jogadores. Agora, Lucas Veríssimo está lá metido. É coincidência. Ainda assim, Diamantino, Lucas Veríssimo acaba de chegar a Portugal, está ainda a adaptar-se ao futebol europeu, ao futebol do Benfica. Isto pode, de alguma forma, destabilizar o jogador? Boa tarde. Em princípio, não. Se não tiver nada a ver, como julgo que não tenha, aliás, já foi explicado aquilo que há pouco disseste, André, é mais aquilo que estive a ler que o Benfica disse. Parece-me uma mera coincidência o nome dele estar nessa altura e foi a possibilidade aventada pelo seu empresário que queria que ele chegasse o mais rápido a Portugal. O resto, estou de acordo com aquilo que o Bernardo e o Fernando já disseram. A altura era o fecho do mercado, toda a gente ligada ao futebol anda pelo mundo inteiro. No Brasil, como se sabe, é um mercado muito apetecido pelos clubes portugueses e pelos empresários portugueses. Os nomes que constam nessa lista, mera coincidência terem vindo ou estarem nesse voo, o que não é mera coincidência é a droga que foi encontrada dentro do avião e também não julgo que não há assim não é uma mera coincidência, a ser verdade também aquele passageiro espanhol que já andava a ser investigado por tráfico de droga. Mas estou como o Fernando. Conhecemos as pessoas, só conheço o João Loureiro, não conheço as outras pessoas, mas era bom que isto fosse o mais rápido possível esclarecido, para que não haja sequelas no futuro em relação às pessoas que estão, aos nomes das pessoas que estão envolvidos neste lamentável episódio. Chamemos-lhe assim. É isso. Jorge Amaral, concordas que Lucas Veríssimo não sairá afetado? Naturalmente, ninguém gostaria de ver o seu nome ligado a um episódio a envolver droga e com estas circunstâncias associado ao tráfico de droga, poderá de alguma forma afetar o jogador, causar também preocupação na família? Eu penso que não. Muito boa tarde a todos. Eu acho que este episódio, independentemente de ser 500 quilos, 5, 10 ou 50 ou 100, eu acho que é recriminável. Eu acho que não é de todo bom alguém ser associado a qualquer tipo de situações de droga. Portanto, se eu tivesse que apostar em alguém para pôr as minhas mãos no fogo e para estar tranquilo, eu colocaria completamente no Lucas Veríssimo. Penso que é aquele que estará à margem de tudo. Todos os outros, e não os conheço, a maior parte deles, só conheço exatamente o João Loureiro, também não tenho rigorosamente nada contra ninguém. Estou a dizer a cada um de sua justiça terá em sede própria de se defender e de dizer o porquê que iam nestes voos ou não. Agora, este era um voo que eu acho que já era habitual ir para trás e para a frente com gente do futebol e com agentes do futebol e, portanto, fazia muito este tipo de viagens. Portanto, as pessoas agora, a justiça é que terá que fazer uma ligação entre quem viajou, quem viaja e tirar completamente de fora a Lucas Veríssimo, porque Sarrar é aquele único que não quer dizer que os outros não estejam, como é evidente. Agora, o jogador é que não terá que ser, nem se preocupar com isto, nem valorizar, porque certamente que não lhe tocará de todo nem uma mínima grama de tudo isto que se está a falar.
Bernardo, o Benfica já explicou a situação. Ainda assim, acreditas que por parte do clube haverá aqui uma tentativa, lá está, de proteger o jogador e para que não seja afetado por estas notícias? Sinceramente, não me parece necessário. Quer dizer, o jogador obviamente não tem nada a ver com isto e era um mero... aquele avião era uma mera hipótese de o colocar cá mais cedo, que na altura essa era a grande preocupação de Jorge Jesus, ter o jogador o mais cedo possível, e também do Benfica, porque eu lembro que o Benfica, na altura, só libertava Ferro para o Valência quando tivesse cá o Lucas Veríssimo, e isso até acabou por acontecer. Portanto, o Benfica ainda teve ali alguns dias sem o backup, mas muito sinceramente não me parece. O Lucas Veríssimo é um atleta de créditos firmados, não me parece que isto lhe vá causar. Quer dizer, acho, não conheço bem, mas não me parece que isto possa transtorná-lo de alguma forma. Aliás, eu acho que a estreia dele ontem pelo Benfica foi muitíssimo positiva, e eu acho que isso sim terá muito mais impacto na carreira dele em Portugal do que este caso meio rocambolesco. Concordas, Fernando, na tua experiência como ex-jogador, este tipo de notícias, estas situações ficam... É chato, claro que é chato, fora. mas agora ele tem que ter consciência que ele é profissional de futebol. Não tem nada a ver com isto, só tem que estar tranquilo e continuar a sua carreira para a frente. Os responsáveis com certeza que irão ser punidos, irão descobrir quem é que é isto. Isto só pode, são 500 quilos, não é? Isto não é um avião cheio de cocaína. Portanto, o Lucas Veríssimo só tem que fazer o que fez ontem. Continuar a jogar tranquilo e limpar a cabeça. Limpar a cabeça, ele está limpo, não tem nada a ver com isto. Perfeitamente, não é uma situação normal, mas para ele é complicado, lógico. É chato, não é? Uma pessoa estar a poder vir num avião que estão lá 500 quilos de cocaína, há sempre aquelas mentes maldosas. Ei, lá está, já tem Lucas Veríssimo, mais João Loureiro, mais não sei do quê. Mas não. Perfeitamente tranquilo, só tem que estar tranquilo. Muito bem, mais logo na Ligador, o Otávio Lopes tem mais informações sobre este caso. Falamos de Lucas Veríssimo. Estes primeiros tempos de Benfica não estão a correr de feição. Saiu do jogo de ontem com o Arsenal com queixas físicas. O central brasileiro de 25 anos estreou-se pelo Benfica, mas saiu aos 85 minutos para dar lugar a Chiquinho. Ao minuto 75, o único reforço de inverno dos encarnados mostrou-se com problemas após um corte que evitou o golo a Aubameyang. Jorge Jesus fez um compasso de espera, mas viu-se obrigado a fazer alterações devido às queixas de Lucas Veríssimo. Jorge Jesus que explicou porque jogou frente ao Arsenal com um esquema de 3 centrais. Há várias maneiras de defender quando tu tens os chamados 3 jogadores no corredor central. Umas vezes não defendes com 3, defendes com 5, e outras vezes consegues defender com 3. É verdade que durante o jogo fomos muito mais vezes obrigados a defender com 5 como com 3, mas também tivemos alguns momentos do jogo que o fizemos, soubemos o fazê-lo. Jorge Amaral, Jorge Jesus explicou também na questão de Lucas Veríssimo que já esperava que o jogador pudesse sentir algumas dificuldades. Fez a estreia no jogo de ontem, por isso, olhando para aquelas dificuldades físicas, são normais? Acho que sim. Em termos competitivos, o jogador estava fora há um certo tempo, desde, se não me engano, a final da Libertadores, que realmente estava de fora. Todas estas mudanças criam alguns desequilíbrios em termos físicos, e entrar num jogo destes, em que ainda por cima apanhou daquele lado o Aubameyang, que não é tão lento quanto isso, o que o obrigou a uns vais e vens constantes, em que o obrigou a dar uma adaptação muito rápida a um sistema de equipa. É claro que há uma exigência normal. A estreia, por norma, por si só, já traz uma carga psicológica grande, o que muitas vezes afeta a parte física, como é evidente. O andamento do jogo não tem nada a ver com o andamento do jogo em que ele estava habituado no Brasil. E se vermos aquilo que se passou na Libertadores, temos a ideia de que não tem nada a ver. Os piques e a velocidade é muito maiores. A velocidade da bola é muito maior aqui na Europa do que provavelmente no Brasil. Portanto, é muito natural que o jogador tivesse sentido isso. É muito natural, mas não foi só isso. O jogador teve muito bem nas compensações. Acho que os 3 defesas estiveram na perfeição, mais que não seja na situação de porem inúmeras vezes o Aubameyang, e não só em situações
de fora de jogo, se não me engano foram 8 ou 9 ou algo assim, portanto acho que esteve muitíssimo bem, acho que a estreia esteve ótima, só é pena realmente esta defesa não ter chegado um pouco mais à frente, a equipa não ter chegado um pouco mais à frente. Acho que é muito bom para uma equipa defender com estes três, e passo a expressão, animais, entre comas. Vertonghen na esquerda, Otamendi no meio e Lucas Veríssimo na direita, fica realmente um trio defensivo muito forte para a ocupação de um espaço de 60 metros, em que se realmente for só ocupado por dois, porque normalmente os laterais das equipas contrárias são muito ofensivos, e aqui é que eu acho, um dos erros foi que, se calhar em vez de Grimaldo mal, podia jogar Sérvio, porque é um jogador muito mais ofensivo e dava se calhar uma pressão muito mais à frente e se calhar obrigou a equipa a jogar demasiadas vezes com 5 do que propriamente tantas vezes como 3, como se calhar o Jorge Jesus a queria. Diamantino, concordas? Foi uma estreia positiva de Lucas Veríssimo? Foi uma estreia muito positiva. Tinha visto este jogador 2 vezes, tinha-me agradado, não... Percebe-se que não se trata de um grandíssimo jogador, mas é um bom jogador, é um jogador muito interessante. Vamos ver qual será o futuro dele no Benfica, vamos ver como é que também o Benfica jogará nos próximos jogos, se continuará com esta ideia dos 3 centrais ou se voltará aos 2 centrais e se Lucas Veríssimo fará parte desses 2 centrais. Vamos ver o futuro. A estreia foi boa. Não me parece que tenha sido também um jogo, apesar da sua boa exibição, não foi um jogo em que foi muito posto à prova, mas as indicações foram realmente muito boas. Bernardo, já aqui tinhas elogiado também esta primeira exibição de Lucas Veríssimo pelo Benfica. Olhando para este esquema de 3 centrais, Jorge Jesus ontem recusou a ideia de ser o sistema que vai adotar como sistema principal, mas parece que pode resultar muito bem para jogos mais complicados? Parece-me que pode resultar muito bem para jogos que o Benfica não quer perder. Ou seja, eu acho que essa foi a principal ideia de Jorge Jesus ontem. Acho que, ou seja, no fundo, um bocadinho como aconteceu noutros encontros em que Jorge Jesus temeu que o poderio da equipa adversária pudesse causar moça no setor defensivo do Benfica, e de facto este é um sistema que, bem trabalhado, protege muito mais a zona interior e com os laterais a subirem pouco, como aconteceu ontem, em termos defensivos a equipa fica muito mais compacta. O que é que notámos ontem no Benfica? Jorge Jesus tinha dito que com bola queria atingir o adversário e é muito mais difícil fazê-lo porque a equipa não se espraiava no terreno, a equipa não se... Mas este sistema com laterais que subam mais pode ser um sistema em que vemos um Benfica ofensivamente forte? É óbvio que sim. Quando vês o Sporting a jogar com 3 centrais, percebes que o Sporting é uma equipa muito virada para o ataque, não é? Ou mesmo o Braga, quando utiliza 3 centrais, que é muitas vezes também é uma equipa que quer mandar no jogo. A questão aqui, parece-me duas questões. Ponto 1, este é um sistema que tem que ser bem trabalhado e é mais fácil trabalhá-lo defensivamente do que ofensivamente, por todas as razões. Segundo, eu acho que o próprio Jorge Jesus ainda não terá decidido o que vai fazer neste aspecto, ou seja, se vai rodar os centrais. É óbvio que ter 3 centrais muito bons lhe causa um pequeno problema de escolha, mas também pode ajudá-lo e rodar e não haver ali ninguém que se sinta titular em todos os jogos, um bocadinho como faz o Guardiola no City, em que criou um carrossel onde todos os jogadores vão entrando e saindo, mas vamos ver, eu acho que ainda é um bocadinho cedo e quando o Benfica tiver mais tempo agora para treinar os sistemas, vamos ver para onde recai Jorge Jesus. Olhamos também para declarações de Seferovic, que deixou porta aberta à saída do Benfica antes do final do contrato. Em entrevista a um canal suíço, o avançado garante estar muito bem na luz, mas confessa que gostaria de experimentar o futebol inglês. Apesar de afirmar que se sente feliz no Benfica e em Portugal, Seferovic lembra que já jogou na Alemanha, em Espanha, em Itália e no Campeonato Português, por isso gostava de experimentar também a Premier League. Sobre o momento da equipa, o suíço explicou que os resultados negativos se deveram ao surto de Covid-19 e
e à falta de sorte. Fernando Mendes, como é que interpretas estas declarações de Seferovic, deixando a porta aberta, dizendo que poderá não cumprir o contrato que tem com o Benfica? É também uma forma de pressionar ele, que agora nem sempre tem a titularidade segura? É um jogador, época passada foi dos melhores marcadores do Benfica, desde que chegou, apesar de falhar muitos golos, tem sido um jogador importante no Benfica. Vem sempre jogadores e ele vai sempre, normalmente, para suplente. Ele, para estar a dizer isto, é porque tem alguma carta na manga. Se calhar terá clubes interessados em que, se calhar, poderá jogar com mais regularidade. Portanto, é um campeonato que toda a gente gostava de jogar, e Seferovic não é exceção. Posso, só que eu não concordo, discordo totalmente daqui dos meus colegas por causa do Benfica ter jogado com os 3 centrais. Ao contrário do que eu ouvi, o Benfica não ficou uma equipa mais coesa. O Benfica apanhou um Arsenal lento, uma equipa lenta. Das poucas vezes que esticaram o jogo, criou oportunidades de golo. Das poucas vezes que eles foram lá, que meteram velocidade no jogo, criaram oportunidades de golo. O Benfica já teve muito menos oportunidades de outros jogos a jogar com 2 centrais, a sofrer, do que este jogo. O Aubameyang isolou-se 3 vezes. 3 vezes! Não é? Quando tu jogas com uma defesa a 3, são 3 mais 2 laterais. A equipa tem que estar mais fechada. Não é? E só repararem ontem quantas bolas entrou entre o Lucas Veríssimo e o miúdo, como é que se chama o lateral direito? O Diogo Gonçalves. O Diogo Gonçalves. Quantas bolas entraram entre o Vertonghen e o Grimaldo? As jogadas de perigo do Arsenal foram todas ali. Sempre. Sempre. E o Aubameyang teve 3 vezes isolado. Ou aquele... Portanto, acho que é um sistema que ainda tem que ser muito trabalhado. Tem que ser trabalhado. Tu não podes jogar com 3 centrais a defender, não é? Não podes jogar com os centrais muito abertos. Não podes. Tem que estar ali mais coesa. Por exemplo, o Sporting está a fazer isso bem. Mas no início, quando o Ruben Amorim chegou, também aquilo era buracos por todo o lado e mesmo assim acontece. Isto não é chegar ali e agora vou jogar com 3 centrais e isto funciona bem. Não funciona. Tem que ser bem trabalhado. E acho, desculpa, das poucas vezes... Acho que estás a minimizar o papel do Arsenal. Eu não estou a minimizar o papel do Arsenal. E ponto 2, eu acho que a tua afirmação tem muito mais a ver com uma segunda declaração de Jorge Jesus, que é que no futuro as equipas vão rodar. Não tem nada a ver com isso. Não, porque sabes porque é que eu digo isto? Uma coisa, eu comecei a jogar nos jogos com 3 centrais. Uma coisa é uma equipa jogar à terça com um sistema e ao sábado com outro e andar sempre a rodar. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas que o futebol do futuro seja sempre assim. Porque acho que há sistemas que têm que ser bem mais trabalhados do que outros. E o que ouço dos treinadores é que o sistema de 3 centrais e o 4-4-2 losango são 2 sistemas que dão muito trabalho a adaptar a uma equipa. Agora, o que tu estás a dizer até, eu acho que é verdade, foi por aí que mas a questão é que com 3 centrais tu mesmo que um vá fechar na zona, tu ficas com 2 na zona central. E quando eu digo que eu não estou a dizer que resultou em pleno, o que eu estou a dizer é que a ideia, quando tu não trabalhas muito um sistema de 3 centrais e utilizas é para defender melhor. Muito rapidamente, temos mesmo de avançar muito rapidamente, Bernardo. Nesta altura, Seferovic referiu-se à Premier League. Tens conhecimento de algum clube que esteja nesta altura a seguir Seferovic na Premier League? Não, mas acho perfeitamente normal que, acho da mesma maneira que os clubes têm vontade de contratar jogadores, acho que os jogadores têm toda a legitimidade de querer sair. E ponto 2, Seferovic é um internacional suíço, tem cartel. E há uma coisa que o Fernando diz, é verdade, cada vez que chega um jogador, o Seferovic é esquecido e depois lá volta a ganhar o lugar dele. É normal que sinta vontade de sair. Muito bem, o Atlético Mineiro terá sondado Jorge Jesus, de acordo com o jornalista Jorge Nicola do portal brasileiro Yahoo Sports. O contacto terá surgido em dezembro de 2020, quando o clube começou a temer que Jorge Sampaoli pudesse estar de saída. As negociações terão caído por terra por questões financeiras. Jorge Jesus está protegido por uma cláusula de rescisão no valor de 10 milhões de euros diamantino. As coisas em Portugal neste regresso não estão a correr de feição a Jorge Jesus. Achas que o Brasil será um plano B caso este regresso ao Benfica acabe por ser mais curto do que o expectável? É possível, no mundo do futebol tudo é possível. Eu só queria voltar um pouco atrás, só para dizer que, em relação aos sistemas de jogo,
que normalmente não é muito usual vermos nas grandes equipas europeias, as grandes equipas europeias mudarem, essas mesmas equipas mudarem de sistema de jogo em função dos adversários. Não é muito usual, pode haver casos, mas são muito raros. Depois dizer que Jorge Jesus tem um cartel enorme no Brasil, deixou um trabalho excelente feito no Brasil e, portanto, não me admira absolutamente nada que haja equipas brasileiras interessadas em Jesus, no regresso de Jesus no Benfica. Jesus está, como todos os treinadores estão em todos os clubes, que é, se as coisas não correrem bem, apesar dos contratos, nós sabemos que os contratos são o que são, apesar do contrato que tem mais um ano, se as coisas não correrem bem, não me parece que seja alguma coisa... Diamantino, vou-te interromper porque já vemos Ruben Amorim nas imagens, vai fazer a antevisão do jogo de amanhã frente ao Portimonense. Unanimemente foi talvez a melhor exibição da época, com uma vitória com golos por 4-1, e apresentou aqui várias variabilidades, com 2 jogadores nas alas muito rápidas à procura da profundidade, e depois tanto o Bruno Moreira como o Beto ali no centro podem dar apoio e referência, ao contrário do que, por exemplo, os alas podem fazer. Sim, é uma equipa que vive um bom momento. Já o Passos Ferreira vivia um excelente momento. Apanhamos um Portimonense, se calhar, no melhor momento da época. Uma equipa com bons valores, que pode ter jogadores diferentes nas posições. Jogando o Bruno Moreira ou jogando o Beto é diferente. Eu penso que vai jogar o Beto pela sua velocidade, tentar ganhar as costas da nossa defesa, porque devemos ter mais iniciativa no jogo. Uma equipa muito forte também nas bolas paradas. Das equipas que acerta mais vezes, não é que faz mais golos, mas que acerta mais vezes nos lances de bola parada, nos cantos, por exemplo, são muito fortes nisso. Vêm sem qualquer responsabilidade. Uma vitória por 4-1 com o Gil Vicente será um jogo muito difícil, mas nós estamos preparados, treinámos bem, preparámos bem o jogo. Temos que estar muito intensos, como sempre, precavidos para a velocidade na frente deles, e nós fomos ver os jogos também com os ditos grandes, inclusive o Braga, e o resultado poderia ter sido diferente. Portanto, estamos precavidos. O Portimonense pode roubar pontos ao Sporting e Alvalade, e nós, sabendo disso, temos que fazer um grande jogo. Vamos fazer um grande jogo e vamos tentar vencer. RTP, que é à direita. Ruben, boa tarde. António Pedro Carvalho para a RTP. Falou aí na responsabilidade do Portimonense. Eu pergunto-lhe, em relação a quem vai na frente, quem é que tem mais responsabilidade? É o Sporting ou é o Benfica e o Porto, porque tem que correr atrás do prejuízo? É indiferente, porque nós temos sempre a nossa responsabilidade. Nós somos o Sporting. Já o ano passado tínhamos a mesma responsabilidade e estávamos em quarto lugar, a lutar por objetivos diferentes, por posições diferentes, aliás. E, portanto, a responsabilidade do Sporting é sempre a mesma. E foi isso um pouco que nos levou a esta situação de vários jogos sem perder, com várias vitórias, e temos que manter esse foco. Estamos precavidos para tudo. Fomos muito rigorosos no jogo com o Passos Ferreira. Tínhamos que o ser, depois da primeira parte em Barcelos, e sabemos que, como devemos entrar, vamos entrar fortes, e depois esperar a inspiração, como sempre, dos nossos jogadores, que estão bem, fizeram uma boa semana. Foi difícil escolher o 11 porque trabalharam muito bem, estão a viver um bom momento, estão empenhados, e isso é um bom sinal para a nossa equipa. Sport TV. Ruben, boa tarde, André Silva. Estamos em direto para a Sport TV. Eu sei que não anda cá a dormir e costuma estar atento às notícias. Não sei se já viu, se já ouviu, se já leu as palavras do Jackson Martínez. Deu hoje uma entrevista à Antena 1 em que lhe deixou grandes elogios. Que palavra é que lhe merece estas considerações que o Jackson faz sobre si, sobretudo em termos de comunicação, que lhe deixa aqui um elogio incrível? A comunicação vem muito dos resultados também, não é? E a equipa dá-me esse suporte, portanto também ajuda muito a fase em que estamos. Foi um grande jogador, e quando o elogio vem dos jogadores é sempre bom, mas também há que realçar o que ele disse das outras duas equipas, que o Benfica e o Porto não iam desistir. Ele conhece bem a casa, neste caso, do segundo classificado. Ainda há muito campeonato, portanto, eu não me foquei tanto nos elogios, foquei-me mais na parte em que o Porto e o Benfica não vão facilitar, e, portanto, olhar para essas palavras de uma pessoa que conhece bem a casa, e temos que dar o máximo e focar-nos neste jogo. CMTV, para a SIC e para a TV também. Boa tarde, Ruben Amorim, Fábio Araújo da CMTV em representação da SIC e da TVI. Começo com a pergunta da SIC. Não teme que o seu ceticismo em relação ao favoritismo do Sporting para ganhar o campeonato
possa, a partir de determinada altura, desmotivar os seus jogadores, que lideram o campeonato com 10 pontos de avanço, ou a sua mensagem aqui é uma e no balneário é outra? Eu não tenho dúvidas da motivação deles, da ambição dos jogadores. Eles pensam da mesma forma, portanto, se estamos todos alinhados num pensamento, numa forma de estar, vai tudo correr bem. Eles não estão desanimados. Eles jogam no Sporting, portanto, não há maior motivação que isso. Como eu disse, todos estão a treinar muito bem. É cada vez mais difícil escolher um 11, porque também só estamos numa competição. E o que eles querem é vencer. Querem para o ano jogarem mais competições, para toda a gente ter muito espaço, e esse é o nosso objetivo, portanto a motivação está em alta e estará sempre até ao fim do campeonato. Próximo. A próxima questão. Coates, Mateus Nunes e Nuno Santos podem falhar o clássico com o Futebol Clube do Porto, caso vejam amarelo amanhã. Está a pensar fazer alguma gestão no 11 inicial? Não, nenhuma. Não vamos fazer gestão, porque este é o jogo mais complicado, porque é o próximo. Temos que vencer este jogo, é muito importante. Não vamos fazer qualquer tipo de poupança. Sabemos que todos os jogos valem 3 pontos e depois vamos pensar no Porto. Para nós, o jogo do Porto ainda não existe, para o Porto muito menos, porque ainda tem 2 jogos. Vamos focar muito no Portimonense. É uma excelente equipa, vive um bom momento, tem um treinador experiente, vem sem responsabilidade. E tem jogadores na frente que podem realmente criar muitos problemas, e esse é o nosso foco, portanto não vamos fazer poupanças. Falta a última, não é? Agora é a questão da CMTV. O foco já se sabe que está no jogo da manhã com o Portimonense, contudo, em caso de vitória frente ao Portimonense, o clássico Porto pode ser um jogo de 6 pontos para o Sporting e decisivo na conquista do título. 6 pontos, porque se o Sporting vencer, ganha 3 e o Porto perde 3. Não existe, foi o que eu disse mesmo agora. O jogo do Porto não existe para nós, o que existe é o Portimonense. Vamos preparar este jogo, vamos entrar na máxima força e depois logo prepararemos o Futebol Clube do Porto. Bruno? Boa tarde, Rubem. Bruno Andrade, da Gol.com. Fala-se muito e fala-se bem, Pedro Gonçalves, Pedro Porro, fala-se muito de você, mas julgo eu que fala-se pouco ou muito pouco do Coates. O jogador tem tido um papel preponderante na liderança e também dentro de campo. Geralmente a gente pergunta para o treinador o que ele aprendeu com o seu treinador, os jogadores. Eu te pergunto o contrário. O que Rubem Amorim tem aprendido e aprendeu com o Coates? E digo mais, se há ou deveria ter um pouco de Coates em cada um de vocês dentro do Sporting? Eu não tenho a mínima dúvida que há um pouco de Coates em todos os jogadores. Ele faz questão de transmitir isso aos jogadores. É um jogador, é um líder para nós. Ele tem a sua liderança, não é uma pessoa muito exuberante, mas está a fazer uma excelente época. Eu estou feliz por ele. Já merecia, teve uma época complicada o ano passado. Agora faz o trabalho dele, que é jogar futebol, e faz algo mais. Transmite muita confiança aos colegas, não os pressiona muito, é muito inteligente nessa liderança e, portanto, o que eu aprendi com ele, aprendo com muitos jogadores. Ele mostrou-me que é muito mais jogador daquilo que eu pensava, e quando digo pensava, mesmo no início desta época. Está a fazer uma excelente época. Espero que fique no Sporting muitos anos, porque nós precisamos dele, e será capitão, a meu ver, por vários anos. Mais futebol, Adérito. Adérito Esteves, mais futebol. Já disse que o jogo que importa é este, mas também porque a seguir ao Porto, e não nos podemos afastar disso, quão importante será ir com 10 pontos de vantagem ao Estádio do Dragão? Nós não fazemos essas contas assim, o importante é vencer este jogo, porque vencendo este jogo já estamos a jogar o próximo, digamos assim. E para não estar a falar do próximo, a melhor maneira de jogar o jogo a seguir é ganhar o anterior. Não é importante o número de pontos, é sempre bom estar acima dos rivais, mas o nosso foco é vencer cada jogo. E a principal vantagem, a meu ver, é nós dependemos de nós. Nós temos que preparar bem os nossos jogos, ganhar os nossos jogos, e ganhando os nossos jogos não temos que nos preocupar com ninguém. Portanto, essa é a maior vantagem que uma equipa pode ter. Agora, a relação dos pontos é muito subjetivo. Portanto, vamos focar no Portimonense. É muito difícil, vai ser um excelente jogo de uma equipa, como eu disse, vem sem responsabilidade. E, portanto, vamos fazer o máximo
garantir estes 3 pontos e depois vamos jogo a jogo, como tem sido a nossa ideia. Record, João. Boa tarde, Ruben. Esta semana foi semana de Liga Europa e de Liga dos Campeões. Daquilo que viu das equipas em competição, provavelmente viu alguns jogos, sente que a sua equipa no atual estádio de desenvolvimento podia andar ali a medir forças com eles? E uma outra questão, se de alguma forma o adeus prematuro à Liga Europa, a esta distância, foi de facto um passo fundamental para que a equipa crescesse, para que a equipa se desenvolvesse? Não sabemos, tivemos mais tempo para trabalhar, essa é a verdade, mas não sabemos. Também o facto de sairmos de uma competição europeia logo no início também poderia ter criado alguma estabilidade na nossa ideia, acabou por correr bem. Agora tivemos mais tempo para trabalhar, isso é óbvio. Agora, se teríamos o mesmo comportamento, isso ninguém sabe, espero saber para o ano. Em relação aos nossos rivais, é realçar que os clubes portugueses jogam com equipas com grandes orçamentos, de grandes ligas, e que nos conseguimos bater de igual para igual. Portanto, há que realçar isso no futebol português, na capacidade de com pouco fazer muito. E também dá mais mérito ao Sporting, porque as pessoas que o Porto, por exemplo, ganha às Juventus, e quem olha para o jogo vê que o Porto foi superior, e o Porto, ao ser superior, vai ver a classificação, vendo o Sporting em primeiro, realça o valor dos nossos jogadores, o que é bom, porque vivemos da formação, vivemos da projeção dos nossos jogadores e também do nosso futebol. Portanto, é sempre uma situação benéfica para o nosso campeonato, e isso é que é de realçar. Há mais uma questão? O jogo? Sim, Eduardo. Eduardo Tornésio, o jogo. Antes da final com o Braga e antes do jogo com o Benfica, o Ruben Amorim falou de um trabalho psicológico para os jovens, para aguentarem essas situações de pressão. Aquilo que eu quero perguntar é, no momento em que tem essa vantagem toda no campeonato, qual é que é o discurso que tem para esta jovem equipa para aguentar estes jogos que faltam e esta pressão natural que existe por estarem na liderança? Não temos um trabalho assim muito específico. O grupo é muito equilibrado entre juventude e experiência. Temos atenção aos pormenores, eles têm dado boas indicações, portanto não há que complicar. Quando as coisas estão mais sérias, metemos o Quaresma lá para o meio e aquilo fica mais alegre. Quando precisamos de gente mais séria, metemos o João Pereira a falar com o grupo e, portanto, vamos fazer o equilíbrio assim. Os resultados ajudam muito, eles são muito amigos, a equipa técnica é muito atenta, temos o próprio Emanuel, que trabalhou com muitos deles da formação já de muitos jovens, conhece-os bem, e isso é importante para nós percebermos de onde é que eles vêm. O Adam jogou nos melhores clubes do mundo, o Fedal jogou se calhar na melhor liga, não liga melhor, também há a Premier League, tem muita experiência, portanto é um grupo experiente. E quando não chega à experiência, entra a juventude que anima as coisas e coloca um ambiente mais leve. Temos essa sorte e principalmente os resultados e as exibições ajudam e temos feito essa gestão assim. Mais alguém? A bola? Sim, Marta. Boa tarde, Ruben. O Sporting neste momento é a equipa das principais ligas europeias com menos golos sofridos. Gostaria de perguntar-lhe que importância é que atribui a este fator. É muito importante porque quando nós jogamos num campeonato é sempre bom ter uma equipa que sofre poucos golos, e quando temos uma equipa com jogadores talentosos, não sofrendo golos, e já aconteceu este ano, não jogando assim tão bem, temos jogadores que podem resolver. Têm feito um trabalho muito bom, agarram-se uns aos outros para defender. O Adam tem feito, e mérito aí do Vital e do Tiago, o Adam, o Max, mesmo quando jogou com o Marítimo, os gols que sofreu, tem tido uma grande época, e tudo tem ajudado. Mas a forma como eles se ajudam uns aos outros, e quando têm que defender os 11, seja com o Passos de Ferreira, seja com o Porto, seja com o Benfica, a forma empenhada como eles tanto defendem como atacam, mérito dos jogadores, e acho que é um ponto essencial para se vencer campeonatos. Ok, muito obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde.
Palavras de Ruben Amorim na antevisão do jogo de amanhã, um jogo que vamos acompanhar ao segundo aqui na CMTV, a partir das 8h30 da noite. Olhamos ainda para o Benfica, que enviou para o pleno do Conselho de Disciplina o pedido de despenalização de Weigl. Segundo o jornal Record, a ação não deve surtir efeito, uma vez que já foram ouvidas todas as partes. Desta forma, Weigl deverá mesmo falhar o jogo com o Farense. Recordo que ontem o Conselho de Disciplina confirmou o castigo de um jogo a Weigl na sequência do cartão amarelo mostrado ao médio alemão no jogo com o Moreirense. Vai mesmo a Bernardo, por isso, cumprir este castigo, independentemente do recurso do Benfica? Sim, não vejo qualquer maneira de Weigl poder ser despenalizado, para já porque nem se aplica muito aqui a hipótese do árbitro poder não ter visto. O árbitro viu as imagens e viu no campo, portanto não vejo nenhum expediente legal ou ilegal que possa levar o Conselho de Disciplina a decidir de outra forma que não seja manter o castigo a Weigl. Jorge, também o Conselho de Arbitragem acabou por dizer que foi uma boa decisão esta, que depois culminou no cartão amarelo a Weigl, mas não deixa de ser um parecer polémico, e toda esta situação de Weigl é polémica porque o Benfica alega que é penalti e por isso mesmo nunca seria cartão amarelo para o jogador. Nós tivemos esta semana, penso eu, para o árbitro, o ex-árbitro que trabalha para o Conselho de Arbitragem, com a Federação, o Hillary, em que veio retificar inúmeras situações que nós estamos andando aqui a debater, de penaltis para trás e para a frente, e se calhar veio pôr um bocadinho, digamos, a poeira no chão e não a deixar tanto no ar. Eu acho que, já dei a minha opinião diversas vezes, que não de todo acho que é penalti. Acho que é correto a decisão do árbitro. Estamos a falar só na situação em relação ao Weigl. Acho que não se justifica, porque se isso for assim, vamos andar sempre aqui no nosso futebolzinho, trazer por casa sempre a discutir tudo e mais alguma coisa, as tais pestanas que o Jorge Jesus fala e outros toques de estética. E, portanto, acho que não acho que este recurso vá ter provimento positivo, portanto acho que vai ter que cumprir, e pronto, é só isto que eu tenho a dizer. Fernando, em relação à ausência de Weigl, passou de um jogador muitas vezes criticado para agora um jogador que parece ser uma peça muito importante neste esquema montado por Jorge Jesus. É uma baixa de peso? É porque eu sempre disse, desde que ele chegou, já disse que viu jogar, sempre disse isso. Sempre disse isso. Desde que eu vi jogar em Alvalade, deixei que é um jogador excelente. Não naquela posição. Se o Benfica arranjar um bom 6, o Weigl à frente dele é um craque. É uma baixa, vamos lá ver. Para mim ontem foi o melhor jogador do Benfica. Agora, só uma coisinha que o Jorge disse, teve cá aquela pessoa do VAR, e não tem que aceitar tudo o que o Hillary não tem que aceitar tudo o que ele diz. Por exemplo, o Vertonghen é penalti claro. Deixa-se tretas. Ele diz que não é penalti claro. Isto é para quê? É para dar razão ao árbitro. Isto não é para dar razão. Eles cometem erros. Naquele lance, para mim, é penalti claríssimo. Claríssimo. É uma coisa diferente. Uma coisa é tu teres a tua opinião, eu tenho a minha. Eu tenho a minha opinião. Claro, e nós podemos ter a nossa opinião. Outra coisa é alguém que está a aconselhar os árbitros, neste tipo de lances, não o fazer. É diferente. É que ele não deu a sua opinião, a dizer assim, na minha opinião, não é penalti. Não, ele aconselha, ele acha que naquele tipo de lance os árbitros portugueses não devem marcar. Os árbitros portugueses, como todos os outros. Não é uma opinião. Não é a minha, Jorge, eu também posso ter a que minha opinião. Eu acho que naquele tipo de lance, os árbitros portugueses têm que marcar penalti. Mas isso é a tua opinião, mas os árbitros não se regem por essa, nem a tua, nem a minha, nem a outros. Regem-se por determinadas mas eles não têm razão em regras. Os árbitros italianos não devem ter ouvido o David Hillary, assim que se chama, não é? Porque o Bonucci fez um lance igual e foi penalti. Sim, mas se calhar tu encontras... Mas se calhar encontras desses lances, encontras um, se calhar que fez isso. Se calhar a maioria não apita, não é? Tu também tiveste um que teve o descaramento de expulsar o Luís Dias. Mas ninguém expulsou. O David Hillary pode dizer aquilo que quiser aos árbitros. Claro, com certeza. O nosso grande problema do futebol, mesmo que o David Hillary tenha razão em tudo e as indicações que possa dar aos árbitros,
é se depois eles vão ser coerentes nas decisões. Os critérios, Esse é que é o grande Bem, problema. Bernardo, também um comentário sobre esta... para avançarmos. Eu para já não acredito que o Jorge esteja de acordo com tudo o que o David Alray disse. Não acredito. Mas tu não estás na minha cabeça, nem tens que pensar por mim, não é? Eu acredito, olha, eu não tenho... Deixa-me só acabar. Mas, Bernardo, não, é que tu não podes usar o meu nome. Temos mesmo de avançar. Tu não podes pôr o meu nome a dizer o que é que eu penso ou o que eu não penso. Não uso o meu nome para isso. Ele está de acordo agora. Nem uso o meu nome. Porque ele não se pronunciou sobre o lance do Nano e o lance do Luís Dias. Se ele se tivesse pronunciado e dissesse que não era para nada, quer ver o que é que ele estava aqui aos pulos. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Meus senhores, temos mesmo de avançar, porque estas imagens acabaram por, no dia de ontem, surpreender muita gente, norte a sul do país, imagens de contestação a Luís Filipe Vieira. Fernando, quão sério deve levar o Luís Filipe Vieira estes sinais de que há... Vieira tem um mandato de mais 4 anos, né? Segundo ele disse, irá sair, portanto tem que aguentar esta contestação mais 3 anos e meio. Não para é lógico a contestação para o rumo que o Benfica está a levar, eu não sei, não faço a mínima ideia, mas há muita gente descontente, mas teve 60% de salveiro, não é? 60 e poucos por cento. 102. Quanto, desculpa? 102. 70? 60. Acho que não tem motivos para grande preocupação. Segundo ele diz, é 4 anos, portanto, tem este tempo para pôr a equipa e o clube melhor do que o que está neste momento. Concordas, Bernardo? Não concordo. Não é bem não concordo. Acho que o Fernando não está a olhar para a big picture, ou seja, nas eleições, 1/3 dos benfiquistas não queria Luís Filipe Vieira como presidente do Benfica. É um número... E agora é mais algum. É um número importante. Mas nada e depois, em cima disto, temos uma época, temos uma escolha para treinador que foi só de Luís Filipe Vieira, não era sequer desejada dentro do Benfica. As coisas estão a correr pessimamente em termos desportivos. E eu parece-me que é óbvio que do ponto de vista legal não tem grande preocupação. Se houvesse eleições hoje, meus senhores, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Recordar que mais logo na Ligadora há mais informações sobre a notícia do nome de Lucas Veríssimo estar associado a uma apreensão de droga num avião no Brasil. Fique desse lado já a seguir à Jornal às 7 com o Francisco Menino. Ai, nossa! Um novo assistente virtual da nossa aposta que utiliza inteligência artificial para te aconselhar.